Convocamos esta conferência de imprensa porque, enquanto estudantes da Universidade de Coimbra e proponentes do pedido de realização de uma Assembleia Magna sobre a situação na Palestina, secundada por mais de 5% dos associados efetivos, é o nosso dever partilhar com os nossos colegas signatários e a restante comunidade académica da Universidade de Coimbra os desenvolvimentos dos últimos dias. Como devem saber, no passado dia 4 de dezembro foram entregues mais de 1.400 assinaturas que pedem a convocação de uma Assembleia Magna para que a comunidade estudantil possa discutir o posicionamento da académica sobre os milhares de estudantes palestinianos mortos, os mais de 625 mil estudantes que têm negado o seu acesso à educação na faixa de Gaza há mais de 2 meses e as mais de 200 escolas e universidades que foram bombardeadas indiscriminadamente em consequência da ocupação militar e do genocídio em curso na Palestina. Desde o início deste processo, diversos entraves foram impostos por membros de diversos órgãos da Associação Académica de Coimbra. Em reunião com o Presidente, o Vice-Presidente e o Vogal do Conselho Fiscal e o atual Presidente da Mesa da Assembleia Magna, fomos informados que não se veriam reunidas as condições para que a Assembleia Magna pudesse acontecer ainda no presente período letivo. O Presidente da Assembleia Magna sugeriu que a mesma fosse realizada entre dia 3 e 5 de janeiro do ano 2024. Durante as primeiras 3 horas desta reunião, afirmaram que não havia possibilidade de verificar a totalidade dos números de associados efetivos, podendo apenas validar aqueles que constavam nos cadernos eleitorais pedidos à Universidade de Coimbra antes das últimas eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. No entanto, depois destas 3 exaustivas horas, o Presidente do Conselho Fiscal saiu da sala durante 5 minutos da reunião para fazer 2 breves chamadas. Após as mesmas, conseguiu que os cadernos eleitorais fossem atualizados até ao meio-dia do dia seguinte. Perante isto, nós questionamos: não é da responsabilidade do Conselho Fiscal assegurar que foram esgotadas todas as hipóteses de ação para o cumprimento dos estatutos, antes de propor uma convocatória em período anti-estatutário, ignorando a emergência do pedido de mais de 5% dos associados efetivos da nossa Academia? O outro principal entrave à realização desta Assembleia Magna, ainda neste período letivo, é apresentado pelos acima citados membros do Conselho Fiscal, seria o caráter possivelmente anti-estatutário da convocação de uma Assembleia Magna pelo Presidente cessante da Mesa da Assembleia Magna e presidida pela nova Presidente da Mesa da Assembleia Magna, que entretanto tomará posse. A convocação da Assembleia Magna nestas condições, segundo estes, poderia incorrer no incumprimento do ponto 3 do artigo 27 dos Estatutos da Associação Académica de Coimbra, classificando esta situação como um caso omisso e/ou uma zona cinzenta, a ser esclarecida pelo Conselho Fiscal. Vincaram finalmente que, caso seja negativamente apreciado, a Magna estaria impossibilitada de prosseguir ainda dentro do período letivo. Uma proposta de associados efetivos da AC para a convocação de uma Assembleia Magna já não acontecia há mais de 10 anos. Face a este marco histórico, os órgãos da Associação Académica de Coimbra, mais especificamente da Mesa da Assembleia Magna e do Conselho Fiscal, tiveram um comportamento que não podemos apelidar de outra forma senão de incoerente. Por outro lado, parabenizam os estudantes proponentes pela iniciativa e demonstram ser de maior interesse a realização da Magna. Por outro, apresentam estes vários obstáculos à sua convocação. Relativamente às alegações sobre o possível caráter anti-estatutário da convocação da Assembleia Magna, temos aqui que apresentar várias considerações legais. Portanto, em primeiro lugar, a Mesa da Assembleia Magna é um órgão. Se te apresentas. O meu nome é Rodrigo Nogueira, sou estudante de mestrado de Psicologia Sistémica. Portanto, vou continuar. Portanto, quanto às considerações legais que temos no esforço para citar. Em primeiro lugar, a Mesa da Assembleia Magna é um órgão que não se pode confundir com as pessoas que o compõem. Funciona como tal, independentemente de quem sejam os titulares dos seus cargos, que se vão renovando mandato após mandato. Ainda com as mudanças de pasta, o trabalho que foi feito é transmitido aos novos titulares para que possa ser continuado. Ou seja, a Mesa da Assembleia Magna não é personificada nas pessoas que a presidem. Em segundo lugar, não há nenhum momento em que a Mesa da Assembleia Magna esteja impedida de praticar os atos que lhe competem, sejam as quais forem, como a convocação da referida Assembleia. E, finalmente, que entre a eleição e a tomada de posse de novas figuras que ocupem os cargos da Mesa da Assembleia Magna, os membros que estão de momento em funções não se encontram impedidos estatutariamente de praticar os atos que lhes competem, nomeadamente a marcação da Assembleia Magna. Estas considerações são partilhadas de forma preliminar por um advogado, antigo estudante da Faculdade de Direito da UCE e ex-dirigente associativo desta Casa,
Pelo que amanhã, depois de analisar em profundidade os atuais estatutos da Associação Académica e o parecer do Conselho Fiscal, este deputado irá emitir um parecer jurídico sobre a questão. Concluímos assim que, tendo formalizado o pedido da Assembleia Magna no dia 4, nada a nível estatutário inviabiliza que esta aconteça antes do final do período letivo, que termina a dia 16. Eu sou Mariana Costa, estudante do mestrado de Psicologia Clínica Forense e vou continuar a ler. Reunimos com a atual e brevemente interessada mesa da Assembleia Magna ontem, dia 6 de dezembro, tal como foi noticiado pelo Jornal da Cabra, para assegurar que, caso o parecer não apontasse nenhuma transgressão dos estatutos, ambas estariam disponíveis para realizar a Magna antes do final do período letivo, permitindo assim a participação de toda a comunidade estudantil, mesmo que implicasse que esta fosse convocada pela atual mesa e presidida pela futura mesa. O parecer do Conselho Fiscal, emitido ontem, não se posiciona sobre o alegado caráter anti-estatutário da convocação pela atual mesa de uma Assembleia Magna que vai ser presidida pela futura mesa, pelo que, havendo admissibilidade legal, a decisão da convocação da Assembleia Magna depende unicamente da vontade da mesa e da própria Assembleia Magna. No momento em que mais de 5% dos associados da Associação Académica de Coimbra acham que é necessário um espaço para discutir a situação na Palestina, quando centenas de pessoas são mortas pelas forças israelitas a cada dia que passa, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, a única ação que se espera dos dirigentes desta Casa é a convocação de uma Assembleia Magna antes do final do período letivo, para que todos os estudantes que assim o queiram tenham condições de nela participar e exprimir as suas opiniões. Perante tudo isto, a neutralidade e os entraves técnicos apresentados pela mesa da Assembleia Magna e do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra são preocupantes. A tradição de luta e solidariedade da Associação Académica mais antiga de Portugal fica manchada pelo silêncio dos órgãos da Associação Académica de Coimbra. Apelamos uma vez mais à mesa da Assembleia Magna que convoque até ao final do dia de amanhã uma Assembleia Magna a realizar-se no máximo até à próxima quinta-feira, permitindo assim criar o tão urgente espaço de discussão pedido por mais de 1.500 estudantes antes do atual término do período letivo.